no versículo 12 começa aqui na Bíblia, está bem-aventurado, ou feliz, né? É a mesma construção que Jesus começa o Sermão da Montanha. Sim. Então, tipo, até nisso, como eu falei antes, não vai aparecer uma referência direta, mas, tipo... Tiago ele toda a carta dele, ele pega o evangelho, algumas coisas de Jesus e vai trazendo, atualizando, né? Eu acho que é justamente assim, a gente pensar assim, muitos da igreja primitiva provavelmente andaram com Jesus. E acho que você pensar que os caras foram embora e você voltar a ouvir o que Jesus, relembrar o que Jesus falou, talvez para eles, quando falam bem-aventurados, talvez ele ouça até a voz de Jesus. Remete a memória, né? Remete aquela memória. Então é justamente isso, A acho que é expressão interessante Jesus essa. Isso é muito interessante. E aqui de novo ele retoma a questão da aprovação. E é louco como se complementa a parte inicial que ele falou da aprovação. Porque primeiro ele diz assim, enfim, passem por provações que isso vai transformar vocês em homem perfeito, vai gerar obra perfeita. E aqui ele diz, passem por provação que Deus vai conceder a coroa da vida para aquele que passar por provação. Então é como se o resultado de passar pela aprovação fosse tanto uma mudança em ti, né, vai te gerar um homem perfeito, uma obra perfeita, como também é uma recompensa da parte de Deus, ele vai te dar a coroa da vida. Então, né, passar por provações, esse resultado disso, gera consequências tanto em ti, no teu caráter, como Deus vai te guardar uma recompensa na coroa da vida, na eternidade, enfim. E é louco pensar isso até na ordem, né? Primeiro, que seja a motivação, que seja a transformação nossa, que não seja visando um segundo interesse. Mas depois, se passou, não, Deus vai te dar a coroa da vida. É legal como complementa, assim. E concluindo o que a Poli falou, antes eu buscava dinheiro, hoje eu não ligo mais para isso. Porque eu descobri que Deus não está nisso. Ele está nisso aqui. Ele está nisso. Então, as coisas se completam sem a gente esperar. Né? E, poxa, é muito impactante as coisas. Eu costumo dizer que a gente fala muito... Eu cresci, né, desde pequeno no meio evangélico, então a gente ouve muito falar sobre a questão de que o nosso reino não é daqui, né? O nosso reino é de Deus, nós somos turistas, né? Nós somos passageiros, né? Até tem músicas, hinos que falam justamente isso, né? Que a gente não é daqui, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Aí eu paro a pensar, tá, o que um estrangeiro faz? O que você faz quando você vai turistar? Só vai ver as coisas boas, né? E você não se importa com aquele lugar. Você só quer dele, você só quer as coisas boas daquele lugar. As coisas ruins você não quer daquele lugar. Esse que é o turista. E aí que eu comecei a refletir, o que seria essa questão justamente dessa, né? Eu acredito que, eu sempre falo, nossos olhos têm que estar assim na eternidade, junto com Deus, mas a gente tem que esquecer que nossos pés estão aqui na terra. Então, ou seja, a nossa prática tem que ser aqui. A forma de a gente manifestar essa glória que vai estar lá na eternidade é onde a gente está presente. É no nosso dia a dia. É com esse amor, esse carinho transferido para as pessoas em nossa volta, seja uma esposa, seja os filhos, seja uma comunidade, irmãos, como aqueles também que não comungam com a mesma fé que a gente, né? Que a gente também tem que passar esse amor. Contagiar, né? Contagiar os demais, né? Acho que é isso. E aí, acredito assim, nos próximos versículos, olhando para o que eles têm assim, eu já vejo até no decorrer do Tiago, que ele já começa, a gente pergunta assim, tá, mas quem é esse Deus que faz a promessa, né? Acho que Tiago vem relembrando alguma coisa de quem que é esse Deus, né? E nos próximos versículos, para mim, ele fala justamente isso. Vai começar a falar sobre a natureza de Deus, mostrar quem é Deus realmente para os cristãos de volta, né? Que é sempre bom a gente estar relembrando quem que é esse Deus. Então vamos continuar ali. Então, o 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. Agora vou colocar tudo assim, vai. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, 15. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera morte. Isso? 16? Mais uma vez? Mais uma vez.
Meus amados irmãos, não vos enganeis. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Termina no 18. Lei? Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Beleza. Então, para mim, no versículo 13 ali, ele fala justamente da natureza de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo ali é: Deus não é mau. Deus não tenta o mal e ele não vai tentar. Aí nessa parte aqui, quando fala de tentação, nesse contexto, ele está falando justamente da tentação do impulso para o mal. Não é mais aprovação. Né? Como que senão fica contraditório o que a gente falou antes, né? Deus prova, mas não prova. Como é que é isso? Né? Então, ele prova, pode trazer provações, pode ser de Deus, mas a tentação, ou seja, o impulso para o mal, nos levar a fazer o mal, isso não tem como Deus fazer. Por quê? Porque ele não é mau. Aí os outros Não é versículos... de Deus nem do diabo. A gente ouve falar que vem do diabo. Se não vem de Deus, vem do inimigo. Mas aí às vezes não vem de ti. Mas aí me lembro agora de um livro muito bom que eu li, tenho quase decorado, o livro de Jó. Quando Deus estava reunido com, vamos supor assim, vamos comparar isso com uma empresa grande, que tem vários gerentes, diretores. Então Deus estava reunido e no meio daqueles empregados, aqueles gerentes que são os pastores, ele viu Satanás. O que tu está fazendo aí, Satanás? Você vem da onde? Eu venho de rodear a terra. Viste meu servo Jó. Então, ao meu ver, Deus se orgulha de quando um servo, um crente, um evangelista se destaca. Que ele professa a fé com vigor. Então ele exibiu Jó ao próprio demônio. Vocês devem ter lido o livro de Jó. Não, mas ele é daquele jeito porque tu tem um monte de riqueza, ele tem um monte de servo, entendeu? Tá, Satanás, vai lá e prova ele. Está dentro desse versículo. E o que Jó fez quando veio a prova? Se rasgou, se vestiu de saco, e caiu no burralho. Ali ficou. E outra vez chegou lá o próprio demônio, Deus viu como meu servo é fiel, não falou nada para ninguém, não reclamou, ficou quietinho. A única pessoa que reclamava era a mulher de Jó. E ele falou para ela: eu poderia receber do meu Deus tanta riqueza e não poderia receber um castigo, uma prova, que nem louca tu fala. E isso me enche de orgulho, porque Deus sabe o que está fazendo. Se vem alguma prova... O livro de Jó, nesse momento, para mim, ele me causa algumas dúvidas, assim. Porque, na verdade, eu não vejo Deus fazendo alguma coisa com o Jó. Deus permitindo... Não, exatamente. É porque ele não tenta, né? Exatamente o que E, está na no verdade, daí não é uma tentação, é uma provação. Sim, verdade. Acho que são coisas diferentes, assim. O segredo para mim do livro de Jó está no começo, quando Deus fala que, olha lá, meu servo justo e fiel. Tá tudo ali. Tudo ali. Deus não mente, não sai mentira da boca dele. Então quando ele disse isso, Jó nunca, jamais ia ser infiel com ele. Sim. É verdade. Só que assim, aqui no livro de Tiago me fez lembrar, acho que está dentro da proposta, que quando jamais for tentado, não diga para ninguém o que está acontecendo contigo. Conte para Deus. Então Deus permitiu que o demônio provasse Jó. E Jó foi tentado, mas não pecou. E o que aconteceu depois? Que nós sabemos. Deus deu tudo em dobro. E ainda deu mais 2 filhos, a mais do que ele tinha, com a mesma esposa. Deus não tirou a esposa dele. É mesmo. Mesmo ela sendo murmurenta. Mesmo Sebastião. ela A sendo esperança. Cara, eu só estou dizendo aqui bem. que a palavra de Deus é espada de 2 gumes. Então ela bate e tá de volta. Mas não sei se Jó ficou com ela no final. Não, ele ficou com ela até o fim. Ela murmurava, mas Deus deu de volta. Vai sair a 2ª temporada. Netflix está produzindo. Mas bem, É que eu acho que daí a gente sai um pouco.
Eu acho que a questão de Jó, acho que se encaixa um pouco no começo, No primeiro, na primeira parte da aflição. tentação, na questão de aflição. Mas Na- quando fala de eu acho que tentação, na aflição, na provação se encaixa Jó. É isso? Na tentação, Tentação. a não. tentação quando Jesus fala, no deserto. a tentação, Tá, mas pera um pouquinho. Deixa ele a falar. tentação quando a gente está falando é no caso, por exemplo, vou ser bem, uma coisa bem 80, assim. Eu casado, vem uma mulher, me seduz, né, lá, e eu vou e me entrego a ela. Vou lá, vou cair, né, gostosa e tal. E Deus Tá olhando. colocou uma Aí gostosona, você, né? pô, foi Deus que colocou ela Deus na tava te frente. tentando. Não, Deus estava Não, me tentando. não, É Deus isso? não tenta, Então, né? é isso que ele está falando aqui. É isso que ele tá dizendo. É isso que o versículo está dizendo. Deus não tenta. Então, por quê? Porque Deus não é mau. Então, isso é uma característica de Deus. Deus não é mau. Aí, Mas quando fala... aquela série Lúcifer, eu acho que ela é perfeita pra ilustrar isso aqui. E aí que eu Fala de peço, porque ele fala assim... Lúcifer. A série Lúcifer, quem já assistiu... Quem já Mas assistiu pessoal, essa é a Lúcifer... igreja aqui. Vamos. Quem Fala já de assistiu série do Lúcifer. Quem assistiu Lúcifer aqui? Não. Assistiu um Eu pedaço? Segunda temporada. Terceira. Então, Eu não assisti. dando spoiler aqui, mas é só pegar um trechinho do que ele fala. Referência a sério. O Lúcifer, ele diz o quê? Ele fala justamente isso aqui, que na verdade, ele pergunta assim, tu tenta as pessoas, faz elas cometerem pecado, tu vai lá e faz com que elas errem. Aí ele falou assim, não, eu não preciso fazer. Tá tudo dentro delas, assim, é o resumo de tudo. E é o que fala o versículo 15, né? Na verdade, o mal tá dentro de nós. E tá desde Gênesis, né? Quando fala, né, que Gênesis ali, o mal entrou dentro de nós. Então nós pecamos, tá ali. Nossos desejos, seja eles mais sórdidos, estão ali dentro. Sim. Estão ali dentro. Então, Talvez o que ele precisa é da faísca, Sim. né? Só É um precisa incentivo. Só do botar a incentivo, do oportunidade. impulso, que é a tentação, Que é o que aconteceu no Éden. que aconteceu no Éden. Eu sempre digo isso, e aí às vezes as pessoas dizem que eu sou advogada do diabo, porque eu sempre digo que ele não tem as costas largas e nem não é o grande causador dos males da humanidade como se prega. Porque ele vai lá e tenta Eva naquilo que ele sabia que Eva cairia. Não dá pra se basear Já no mal que já existia nela. Exatamente, no mal, exatamente, No mal que já porque existia a nela. própria palavra em Gênesis fala que ela viu a árvore e desejou. Essa. E aí, esse desejou aí acaba com tudo. Porque aí a serpente entra. Isso aí. Aí a serpente seduz. Diz Porque que ela a fruta desejou. ficou atrativa. Tem um versículo que diz exatamente isso. Ela olhou a fruta e a fruta, opa, mudou. Exatamente. Não foi o diabo que fez isso. Foi o desejo dela sobre este fruto. Porque o que acontece é justamente isso. Ele vai te tentar naquilo que tu já deseja. A gente não é tentado naquilo que ele sabe que a gente não vai cair. O diabo não vai me tentar pra fazer academia. Isso é louco. Né? Ele não vai me tentar pra fazer dieta, gente. Nunca. E é louco a separação também do desejo, que Tiago vai trazer isso para mim. Há o mau desejo, ou a concupiscência, ou a cobiça, e aí isso vai gerar o pecado, vai conceber o pecado, e o pecado vai levar à morte. Porque ele tá pensando em Eva, ela teve o mau desejo, ela teve a cobiça. Mas pelo entendimento, a gente tem que, naquele momento não haveria o pecado ainda, né? Foi a partir do ato dela que houve o pecado. Então, o mau desejo dela deu luz ao pecado. É interessante essa palavra concebido, porque assim, tipo, o pecado, aquela pessoa que fala assim, o pecado não vem, e aí que é um alerta pra gente. Eu acho que o Tiago aqui deu um alerta muito bem claro pra gente. O pecado não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Ele é concebido, ou seja, a palavra concebido vem de gestação. Tem o bagulho de tempo, né? Então, Cara, ninguém tropeça em montanha. Ele vai gerando em nós. Então, aquela questão, tipo, às vezes, aí voltando ao ponto da traição, né? Que você faz aquela provocaçãozinha com aquela colega no trabalho, com aquela colega na faculdade, aquela, se eu te pegar, não sei o que, vai fazendo. Você, não, mas isso aí não tem nada de mal. Mas de repente, no momento certo, que é aquele momento que... Eu tenho um amigo que é pastor, que ele sempre dizia isso quando ele falava de sexo. Ele sempre dizia que o sexo acontece muito longe da cama. E é justamente bem isso. longe. Todo mundo A cama é a gota final que faltava, porque não começou ali. Começou muito antes. Se começasse aí, era estupro, né, pô? Não é sexo. E é louco, tipo, por aí a gente usa a Bíblia de Jerusalém, que tem uma linguagem um pouquinho mais antiga, mas na NVI coloca assim uma sequência lógica, né? Tipo, a palavra que tá aqui na Bíblia de Jerusalém é concupiscência, que é tipo
Como precisa. Na NVI é mau desejo. Ciência desejos dentro do teu Isso. coração. Já. É o mau desejo. Aí, sequência lógica. O mau desejo, quando é concebido, quando ele nasce, ele torna o pecado. E o pecado, quando é consumado, a morte. Né? Essa morte a gente tem que trazer para o lado Espiritual. A questão de separação de Deus. Né? Sim, separação de Deus. Que alguns casos. Bom, porque assim, a gente tem que estar bem claro o que é morte, porque muitas vezes a gente existe a questão de você ler a Bíblia literalmente. Sim. Então você pecar, vai morrer. Se fosse assim, não teria ninguém no mundo, né? Abraço, Ana Paula. A morte é realmente a entender esse caminho, isso, nossa, isso é muito bom, e que a gente tenha clareza de como as coisas acontecem, para que a gente, nossa, do nada eu fiz tal coisa, do nada aconteceu, não, sabe? A gente tem que saber antever nossas ações de, olha, não, tudo começa com pensamento, o meu desejo, pensei tal coisa, quis tal coisa, e saber lidar com esse pensamento, descartar. Jesus alerta isso, né? De novo, Tiago conversa com Mateus, porque Jesus diz isso, é na mente que começa. Se tu desejar, tu já pecou. Ela Então... fala, não matarás, mas se você deseja a morte, se você deseja o mal... Meu Deus, eu desejo a morte. Já lascou. Se você vai falar, não adulterarás, mas se você começar, se você... lascou-se. Realmente, ele vai fazer isso. E lindo de ver que Tiago aqui, ele não fala de Jesus e nem dos ensinamentos de Jesus diretamente. Mas em compensação aqui, pelo menos até esse texto, ele também não fala de diabo. Não é o diabo que é a questão. É puramente humana. É que existe um problema hoje que a gente, super dá poderes que o diabo não tem. Não tem, entendeu? Eu acho assim, fica tirando a nossa responsabilidade. É que é mais fácil culpar o diabo, né? Claro. Entendendo dessa forma. Ele veio pra matar e roubar instrumentos, então a culpa é dele. Entendendo dessa forma que o mal está dentro de nós. E aí eu acho que também um pouco libertador em termos de que a gente não ficar uma culpabilização por alguns erros que a gente comete. Senão que a gente não deva, né? A gente não pode ir muito por 8, 80, vamos um equilíbrio em todas as coisas. Às vezes a gente joga um peso muito grande quando a gente comete um erro, comete um pecado, mas isso traz também, quando eu falo de libertação, é de saber que isso está intrínseco dentro de você. É o mal que está dentro, você não tem o que fazer, você está vivo. Então o mal existe. Acorda contigo, isso aí, está ali dentro. Né? E aí quando fala que a questão de, se o mal está comigo, por que fala a questão de a gente estar sempre vigiando, porque o mal, o inimigo, está como um leão pelo redor. Justamente por causa disso, é a questão do momento, né? Então ele sente lá, viu que é o teu desejo, que o mal já está latente, vamos assim dizer, está sendo gestacionado. O que ele vai fazer é simplesmente aproveitar, vai trazer o momento de, tá aqui, tá com fome, morrendo de fome, de mostrar uma maçã, você odeia maçã, mas... ele ofereceu pão, né? Ofereceu pão. Pra Jesus. Tá com fome. Eu acho, e aqui como o Tiago trabalha bastante com essa questão de olhar para Jesus, eu acho que a gente também tem que olhar para Jesus também nesse sentido. De quando tanto tentação de incitação ao pecado, como pensar na tentação nas aflições, a gente olhar para Jesus como ele se comportou frente a essas tentações e frente a essas aflições, porque Jesus passou por dificuldades. Ele teve sabedoria quando passou pelas tentações de Satanás, utilizando a própria palavra contra ele. Satanás usava a palavra para tentar pegar Jesus, e Jesus respondendo com a palavra também. Que ousadia. Quando os judeus, os doutores da lei, tentavam pegar Jesus na palavra, ou até em algumas palavras, Jesus foi sábio em não responder da forma que eles queriam ouvir. Apesar de responder o que ele queria falar, o que era certo. Quando Jesus queria dizer assim, tinha que dar para César, eu falei, não tem que dar para César, mas ele não falou isso, não tem que dar para César. Ele foi sábio, jogou a responsabilidade para você ficar na tua cabeça, né? Quando você pensa... a gente sabe, né? Como é indícios. Na realidade, Jesus não fez prova, ele só mostrou indícios. Jesus fazia muito sugerir uns alicerces, né? E deixar que o cara construísse a cena, porque a gente sabe, né, no fim das contas. Sempre sabe. A gente sempre sabe. E aí a gente tenta transferir ali o rolê. Tenta achar um... Jesus vinha só na retórica e fala, não vou te dar a morta,
mas eu vou só te induzir ao pensamento. E aí eu acho interessante que a palavra sempre fala que depois das pedradas de Jesus sempre tinha um silêncio, né? Aí, tipo, os fariseus Silêncio é uma ficaram, os fariseus não sabiam como responder. Ou sair Porque do na real janela. eles sabiam como responder, eles só não queriam Não falar. queriam aquilo, falar, né? Porque claro. daí- Ou esse calar ou sair bravos. É. Que é o que acontece quando a gente perde o argumento. Né? E tu tá ligado que hoje nós vivemos a mesma coisa que lá naquela época? Ah, o fulano recebeu mais brilho, recebeu mais recompensa do que eu, porque ele é o mesmo filho. Ah, você vê numa empresa, você vê numa igreja, você vê em qualquer lugar. Qualquer um que recebe um encargo melhor, poxa, cara, vemos o fato de José, que era um cara, menino humilde, que sonhava, dizia, meus irmãos, eu sonhei com tal coisa. Ah, você quer dizer que nosso pai, nós vamos se inclinar para você, né? E o próprio Jesus deu um exemplo disso, né? Que quem quiser ser o maior no reino de Deus, que se torne igual aquelas criancinhas que eu fui abraçar ali. Então, cara, é importante isso. Eu vejo no dia a dia, quando você se destaca um pouquinho, você já é malhado, você já é... o pessoal já começa te... porque é puxa saco, porque tu sei o quê, e sobra o palavrão de um monte, né? Então, eu penso assim, pô, se tu for fazer, faça com amor. Faça com amor e não precisa que fala pra ninguém, aquela coisa toda, e deixa acontecer, deixa rolar, né? E Deus se encarrega do resto, né? Ele prometeu isso. Só complementando uma questão isso desse reconhecimento desse mau desejo que tem na gente. Eu penso que é importante no sentido da gente buscar antever para que não conceba um pecado, né? Tipo, reconhecer e estar alerta com isso. E também serve pra gente reconhecer o quanto a gente precisa de fato de Deus, sabe? Se a gente esquece que há um mau desejo, uma consciência em mim, pô, não preciso de ninguém como salvador, né? Não preciso de um perdoador, né? Então, é importante reconhecer de fato essa maldade intrínseca para que aí eu lembro, não, realmente eu preciso de Eu acho que a chave toda, Polly, é essa. É você reconhecer e nomear. Sim. Porque o próprio plano da salvação, ele começa com você se reconhecendo como pecador. confessar essas pessoas. Sabe? Então, eu entendo que a gente precisa nomear os nossos pecados. Identificar quando, como eles Exato, em vez de a como gente ficar eles- justificando. E várias outras coisas, por exemplo, a minha questão da ira e de eu ser estourada, assim, é algo que eu busco constantemente mudar. E eu reconheço isso, assim. Então não é algo que eu finjo que não existe. Eu nomeio ele como um dos meus maiores pecados. Tipo, quando tu. E que não fiquem, quando tu traz esse testemunho, que não fiquem te apontando, tipo, errou, raiado. Porque, não, cara, todo mundo aqui, ó, tem os seus. E que é o que tá querendo dizer é isso. Tipo, cada um tem os seus e tem que saber esses seus. Se não souber, cara, ou se tu ficar ignorando, tu. Pra você reconhecer os seus pecados, não é pra você apontar o pecado Exatamente, do outro. exato. Por isso que teu exemplo é muito bom, porque tu foi apontando já os teus. E assim cada um de nós, todo mundo aqui tem os seus pecados mais escondidos, mais abertos, mais resolvidos, menos resolvidos, mas que saiba reconhecer que esse mau desejo vem daqui, que enfim, só com Cristo a gente consegue E superar. também Ótima é fala. importante reconhecer esses pecados e também reconhecer quando a gente não quer abrir mão deles. Exato. Porque ela falou assim, é algo que eu luto contra, tento mudar constantemente. Agora tem pecado que tu não vai lutar, tu não quer lutar contra, deixa ele aí, eu gosto, tem orgulho desse pecado aí. E daqui a pouco tu nem nomeia como tal, como pecado. Eu acho que esse Ou que é o problema, quando tu não, quando você não tem identifica. comportamento. Entender que isso não tem necessariamente a ver com salvação, né? Que é outro papo. É outra história, outra história. Exatamente. Que a galera usa muito como moeda de troca. Sim. É interessante, né? Mas daí é outro papo. Mas eu acho interessante, eu e a Rocha... Mas é importante falar. Oi? Mas é importante falar, embora seja outro papo, acho que é Eu já uma coisa conversei um milhão importante. de vezes com a Rô e ela já me falou várias vezes sobre a importância da gente elaborar o luto, né? Essa frase é muito presente em assuntos quando a gente fala sobre morte, dor e etc. E o pecado nada mais é do que, às vezes, uma morte traumática, assim, né? Quando a gente comete ele, a gente tem noção e é como se morresse um pedacinho da nossa alma de uma forma mais literária do que prática. Né? A nossa alma já não valeria muita coisa sem o sacrifício. E
e é interessante quando a gente para pensar isso, que a gente trabalha esse luto do pecado, e aí a gente consegue enxergar e viver a partir dele, né? Não viver fechado com ele, mas viver a partir dele, né? Entendendo que ele faz parte, talvez nos acompanhe até o fim das contas. Não que isso venha gerar uma iniquidade no peito do cara, sabe? Mas uma sensação de reconhecimento de lugar, assim, onde é que eu estou e para onde é que eu vou, sabe? E o que é foda às vezes, que a gente vive nos espaços de fé, assim, que a gente vive onde a gente quer estar e onde a gente está, sabe? E aí a gente nunca consegue chegar onde a gente quer estar, porque a gente não começou a estar, Porque a gente não reconhece. a gente não reconhece, a gente não percebe, a gente não... e daí tem toda uma questão, que vai abrindo vários outros assuntos, né? Tem até uma questão virtual muito forte envolvida, que a gente vive numa vitrine muito grande hoje em dia, né? Que no Stories, no Instagram, no Facebook, tá tudo certo, tudo ok, a nossa vida tá serena, tá tudo pleno. Mas na real é isso, né? E isso reflete também na vida espiritual da gente. Tipo, de que às vezes, mas na vida de muita gente reflete isso, né? Que às vezes tu vive um negócio, tu quer ser aquilo, mas tu ainda não é. E o reconhecer que tu ainda não é, dependendo do espaço onde tu está, é muito difícil. Porque ninguém reconhece. E quando ninguém reconhece, eu não julgo a pessoa que não quer ser a primeira a reconhecer. Sim, muito importante dizer isso. Fechando esse tema, assim, então a gente... que eu falei. Não concluiu, agora vamos fechando. Só pra gente... se Deus não é mal, a gente tem a contradição, né? Então, qual que é a contradição do mal? É o bom. Então, Deus é bom. E é o que o versículo 17 fala. Né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, muito alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui há duas coisas da natureza de Deus, que eu acho muito interessante a gente ter bem certo. É que Deus é bom. Então, se alguma coisa que há de bom no homem, ele advém de Deus. Isso não significa que a pessoa tem que ser cristã. Exato. Sim. O homem, quando eu falo, desculpa, Graça comum. o homem, desculpa, Mulher. eu esqueci, não, é que eu tenho tentado me corrigir, porque quando fala o homem é um ser humano. Então, se alguma coisa de bom no ser humano, ele advém de Deus, porque é isso que está falando de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. Se aquele ateu é super bacana e faz coisas É maravilhosas, Deus agindo através da vida dele. a gente crê que é Deus agindo na vida dele. Né? Eu creio nisso, assim, eu entendo que é isso que está escrito na Bíblia. Se aquele cara que é espírita é um cara tribacana e faz um monte de coisa muito boa de amor ao próximo, eu entendo que é Cristo se manifestando através da vida dele. Agora, isso é a minha confissão de fé, né, gente? Sim. É a partir da leitura que eu faço e eu não tenho como provar, porque a fé não se prova. Né? E é a minha concepção, e eu não posso impor isso pra ninguém. Mas entender isso, essa graça comum, ela é muito libertadora, assim. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de entender. E na igreja, assim, instituição, a gente se fecha muito no diálogo com outras correntes teóricas que não sejam cristãs, outros grupos sociais que não sejam cristãos, outros ambientes. A gente quer muito se fechar, porque às vezes a gente sai um pouco e a gente percebe que outra teoria, olha, pode ter muito conhecimento legal, outras pessoas, um ateu pode ser um cara incrível que eu nunca vi nenhum cristão tão legal como ele. E às vezes a gente entra numa crise de, não, mas peraí, mas na igreja, não, mas minha fé, mas Deus. Porque a gente não entende, na verdade, que todo dom perfeito vem de Deus. E que essas coisas também são graça comum de outras teorias, outros espaços. E isso é libertador de entender, não, que tudo vem de Deus de fato. Eu não preciso me fechar nesse mundinho cristão, gospel, enfim. E achar que as pessoas boas são só as cristãs, né? Sim. Não, Deus se manifesta em todos, assim. Lá em Mateus 5:45 fala, eu lembro muito desse versículo que diz que Deus faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. A graça universal. Então é isso, sabe? É sobre todos. E o sol e a chuva, né? Tu pode ver com algo bom, algo ruim. E é aquela coisa assim, ações você prospera e quem não é cristão também prospera. Passa por dificuldade. E quem não é cristão também Todas passa. de Deus. Coisas incríveis acontecem com quem é cristão e com quem não é cristão. Milagres acontecem com quem é e não é. E tudo vem de Deus. E tudo vem de Deus. Outra característica no versículo 17, além de falar que Deus é bom, é que Deus é uma pessoa constante. Ele tem opinião. E a opinião dele não muda. Ele é firme, coerente nas opiniões dele.
Então acho que isso nos traz também um certo consolo. É saber que Deus não faz medida conforme as pessoas. Ele não vai ser. Ele é justo. Então você ter um Deus justo, pô, é perfeito, né? Ter um Deus que é bom, ter um Deus que é justo, é tudo que a gente precisa. E que nos ama numa constância, né? Quando eu tô bem, quando eu não tô, quando eu sou fiel e quando eu não sou fiel a Ele. Na maioria das vezes a gente não é fiel. É exatamente a contradição. Até porque ele fala antes daquela pessoa que duvida, que é inconstante como as ondas, né? E aquele diz, não, mas Deus é aquele que não muda nem com uma sombra de variação. Sabe? Então, traz exatamente uma contradição. A pessoa como as ondas é várias e Deus é aquele não há sombra de variação. E isso que tu falou da justiça, sei lá, tipo, nos versículos, nos próximos, que é o 19 e 21, vai falar sobre a falta de justiça do homem. Tipo, eu nem sei se terminou, você poderia ler isso. Pode dizer. Eu ia até perguntar aqui, porque eu não sei se a gente para aqui. A gente sim, já né, tá. delongamos. A gente já tá meio avançado, né? Mas. É aniversário do meu pai Mas, hoje. para completar, pode. Sim, né? Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se. Pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por essa razão, renunciando a toda imundície e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações, que é capaz de salvar as vossas vidas. Então, o contraponto da constância, da justiça, da benignidade de Deus é a nossa injustiça, a nossa malignidade, a nossa inconstância. Enfim, daí eu acho que a gente pode desenvolver no próximo encontro, mas tipo as orientações, né, que é pra gente ser então pronto para ouvir, tardio para falar e principalmente para irar. Mas, bom, Faz o fechamento aqui no YouTube. Fecha aí, daí vai ser orientação. Tudo bom, amiga? No vídeo de hoje. Então tá, faz o fechamento aí. Faz o teu mic. fechamento. Meu fechamento é você, mozão. Então tá, gente, a gente vai encerrar a nossa transmissão aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Dá um tchau aí, galera. Beijos. Aí, valeu.